Olá, eu sou Felipe Siqueira, tudo bem com você? O vídeo é pequeno e nós vamos fazer uma breve reflexão sobre por que Deus diz não a nós em nossas orações. Romanos 12, versículo 2 diz que nós devemos nos adequar à vontade de Deus, porque assim nós vamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Ok, vamos ficar na palavra vontade. A vontade de Deus, segundo as próprias Escrituras, é boa, perfeita e agradável. Depois da queda, a consequência do pecado de Adão, isso vem a nós como legado, deixa a nossa natureza frágil, falha, pecaminosa. Depois de Adão, nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus, porque o pecado não consegue mexer na estrutura do homem. Porém, o nosso conhecimento, a nossa santidade perfeita, a nossa verdade perfeita, o nosso conhecimento perfeito é afetado. Então, a partir daí, segundo o apóstolo Paulo, o pecado, mesmo depois de Cristo em nós, o pecado ainda deixa a nossa antiga natureza fragilizada. Então nós temos uma nova natureza espiritual e uma natureza ainda antiga, fragilizada. Há um antagonismo entre elas. E essa luta interior nubla o nosso conhecimento, nubla a nossa vontade do que é bom, perfeito e agradável. Então nós temos aqui um homem, mesmo regenerado e justificado, ainda frágil, não sabendo de fato o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Os profetas, para ser mais específico, Jeremias, vai dizer que o nosso coração é enganoso. Então, mesmo com boa intenção, mesmo com a mente transformada, nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos pedir as coisas. Parte de um pressuposto que orare, do latim, significa dialogar. Então, quando nós vamos dialogar com Deus, nós vamos pedir as coisas e vamos pedir com um coração contrito. Vamos pedir porque realmente necessitamos. Porém, as Santas Escrituras diz que nós, Romanos 8, 26 e 27, que nós não sabemos como orar de fato, devido a todo esse contexto que eu falei. Nós não sabemos como pedir aquilo que de fato irá fazer bem a nós. E aí, o Espírito Santo, ele vai intermediar essa oração. E ele vai nos ensinar a orar, segundo a vontade de Deus. Tiago, no capítulo 4, Tiago, irmão de Jesus, que escreve a epístola com seu nome, pastor da primeira igreja em Jerusalém, líder da igreja, ele vai dizer que nós não recebemos, ele estava falando para a igreja lá do século I, mas isso vem a nós, que nós não sabemos como orar, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Mas o que é pedir mal? Pedir segundo os nossos desejos, a nossa vontade, que não é boa, que não é perfeita, que não é agradável. É por isso que quando nós oramos e pedimos e a nossa oração está alinhada com a vontade de Deus, ele diz sim. Mas quando a nossa vontade, que não é boa, que não é perfeita, que não é agradável, ela se choca com a vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus na oração, nas nossas petições, Deus ele diz não. Assim como o pai que sabe o que é melhor para o filho e sabe que o que o filho está pedindo não fará bem a ele, embora o filho imaturo, inconsequente, arrogante, vai achar que é. Mas o pai, amável, experiente, dócil, protetor, altruísta, sabe que não fará bem. Então aqui choca duas vontades. Uma vontade é boa, a outra não. Uma vontade é perfeita, a outra não. Uma vontade é agradável, a outra não. Então é por isso que Deus ele diz sim e às vezes Deus diz não. Disse sim para Jacó, disse não para Paulo. Isso é comum. É o nosso Pai amável, celestial, nos amando quando diz sim e nos amando quando ele diz não. Ok? Um forte abraço fraternal.